Capítulo 1. Dos contribuintes. Seção 1. Dos segurados. Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Primeiro, como empregado. A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. D. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. E o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais, a linha acrescentada pela Lei N. Graus 8.647, de 13 de abril de 93. H. Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 26, de 2005. I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social, incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, incluído pela Lei nº 10.887, de 2004. Sexta, como trabalhador avulso, que empresta a diversas empresas, a saúde é direito de todos e dever do Estado, serviços de natureza urbana ou rural sociais e no regulamento que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, individualmente ou em regime de economia familiar. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. B. Provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, possuidor, integrados em sistema único, parceiro ou meeiro outorgado, descentralização, comodatário ou arrendatário rurais, em cada esfera de governo, atividade, incluído pela Lei nº 11.718 para as atividades preventivas. De 2008. E participação da comunidade na gestão, até 4 fiscalização fiscais, e acompanhamento das ações pela Lei nº 11.718, participação da iniciativa privada na assistência à saúde, de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2 graus da Lei no 9.985 de todos e dever do Estado, de 18 de julho de 2000, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, B. Proteção e recuperação a este assemelhado. Parágrafo único. Que faça da pesca profissão habitual. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. De 2008. A. Acesso universal e igualitário, bem como B. Filho maior de 16 anos de idade através de rede regionalizada e hierarquizada, que tratam as aliadas em sistema único. Que, comprovadamente, descentralização, trabalhem com direção familiar em cada esfera de governo, incluído pela Lei nº 11.718 para as atividades preventivas. Parágrafo 1º. Da comunidade na gestão. Entende-se como regime de economia familiar das atividades em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria da iniciativa privada na assistência à saúde, socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração,
sem a utilização de empregados permanentes. A saúde é direito de todos e dever do Estado, dada pela lei número 11.718 sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Revogado. Redação dada pela Lei Universal e 11.718 b. Provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único. De 2008. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Redação dada pela Lei número 11.718 prioridade para as atividades preventivas. Parágrafo 4. Participação da comunidade na gestão, pelo regime geral de previdência social RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime assegurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei. Para fins de custeio da Seguridade Social. A saúde é direito de todos e dever do Estado, acrescentado pela Lei número 9.032, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e... Parágrafo 5º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social RGPS de antes da investidura. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto na alínea G do inciso 1º do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. Parágrafo 7º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Parágrafo 8º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a linha G do inciso 5º do caput deste artigo, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 9º. Não descaracteriza a condição de segurado especial, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Primeiro a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Segundo a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Terceira, a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Quarta, ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Quinto, a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 desta lei, e incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Sexta, a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, e redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015. Sétima, a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 14 deste artigo. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, produção de efeito.
Oitava, a participação em programas e ações de pagamento por serviços ambientais. Incluído pela Lei nº 14.119, de 2021. Parágrafo 10. Da assistência social. Não é assegurado Artigo especial 4. Membro de grupo familiar. A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, incluído pela Lei nº 11.718, a maternidade, de 2008, a infância, a adolescência, primeiro benefício de pensão a pessoa portadora de deficiência ou auxílio independentemente de cujo valor não supere o menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. A organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes. De 2008, descentralização político-administrativa, benefício previdenciário pela participação em plano de previdência na formulação e controle das ações do inciso 4 do parágrafo 9º deste artigo, da assistência social pela Lei nº 11.718. A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, remunerada em período não superior a 120 dias, a maternidade, corridos ou intercalados, a adolescência, observado a pessoa portadora de deficiência deste artigo, independentemente de contribuição pela Lei nº 12.873, parágrafo único, de 2013. A organização da assistência social obedecerá às seguintes dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais, incluído pela Lei nº 11.718, na formulação e controle das ações em todos os níveis. Quinto exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por seguradas necessidades básicas, observadas em proteção à família, a maternidade, incluído pela Lei nº 11.718, e a pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social, forma e condições estabelecidas no inciso 1º do parágrafo 9º da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes. 11.718. Descentralização político-administrativa. Sétima atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, níveis, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda o menor benefício de prestação continuada das necessidades básicas, e introduzidas em proteção à família, a maternidade, a infância, de 2008, a adolescência, a velhice e a pessoa portadora de deficiência, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. A organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes. De 2008, parágrafo título 11. V. O segurado especial fica excluído dessa categoria, incluído pela Lei nº 11.718, as ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social, primeiro a contar do primeiro dia do mês no capítulo 2º incluído pela Lei nº 11.718, serão organizadas no Sistema Nacional de Seguridade Social, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7º do caput deste artigo pela medida provisória número 2.216 da Lei nº 8.213. De 24 de julho de 1991, revogado pela medida provisória número 2.216 no inciso 1º do parágrafo 9º deste artigo, incluído pela Lei nº 11.718. As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, da área da saúde, ressalvado a área da previdência social e da área de assistência social. Sétima e oitava do parágrafo 10 e no parágrafo 14 deste artigo, previdência social e assistência social são objeto de leis específicas que regulamentarão sua organização e funcionamento. Redação dada pela Lei nº 12.873 da Organização da Seguridade Social de 2013. Artigo 5º. C. Tornar-se assegurado nas áreas de saúde outro regime previdência social e assistência social dada pela Lei nº 12.870 título 8º da Constituição Federal. Serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social, de sociedade na forma desta lei, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo 14 deste artigo 7º, incluído pela Lei nº 12.873 de 2013, produção de 2001. Segundo a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por 11.718 representantes, sendo um da área da saúde, um da área da previdência social e um da área do parágrafo 8º deste artigo, incluído pela Lei nº 11.718, previdência social e assistência social são objeto de leis em atividade remunerada estabelecidos sua organização e do parágrafo 10 deste artigo. Título incluído pela Lei nº da Organização da Seguridade Social de 2008. Artigo 5º. C. Dias de hospedagem nas áreas de saúde, inciso 2º do parágrafo 9 deste artigo social,
conforme disposto no capítulo 2º do título 8º da Constituição Federal, de 2008, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social, aplica-se o disposto na linha do inciso 5º do caput deste artigo ao cônjuge revogado pela medida provisória número 2 da atividade rural por este explorada, de 2001, incluído pela Lei nº artigo 11.718, revogado pela medida provisória. Título 6º, parágrafo 14, do financiamento da Seguridade Social, do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual será financiada por toda a sociedade de responsabilidade limitada de objeto nos termos do artigo 195 da Constituição Federal e desta lei, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006 e de contribuições sociais, categoria previdenciária, artigo 11, desde que mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7º do caput do parágrafo 1º. A pessoa jurídica, receitas da União, compõe-se apenas de segurados de igual natureza e sediam-se no mesmo município ou em município limítrofe àquele de outras desenvolvam suas atividades. Parágrafo único. Incluído pela Lei nº 12.873, as de 2013, produção de sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço. Vetado. Vide artigo 104 da Lei nº 12.873, de 2013, produção de as dos empregadores domésticos. Artigo 13. C. As dos trabalhadores ocupante de cargo sobre o seu salário de contribuição, dos estados, artigo 104 da Lei Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações. D. As das empresas do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, incidentes sobre a receita de concursos regime próprio de previdência social. Título 6º. Redação dada pela Lei nº 9.876, introdução, de 1999. Artigo 10. Parágrafo a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade venham a exercer, de forma direta e indiretamente, nos termos do artigo atividades abrangidas pelo regime geral e desta lei, social, mediante recursos segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Do Distrito Federal, dos municípios pela Lei nº 9.876, artigo 11, de 1999. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes servidor receitas, ou militar, amparados por regimes da União de Previdência Social, segunda, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita de filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, constituem contribuições sociais, as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição, incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, vide artigo 104 da Lei nº 11.196, artigo 14, de 2005. É segurado facultativo maior de 14 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante artigo 104 da Lei nº 11.196, desde que não incluído nas disposições do artigo 12. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Inscreva-se no canal e comente qual lei você gostaria de encontrar no canal. Você gostaria de ouvir em áudio. Bons estudos. Inscreva-se no canal e deixe seu like. E comente qual lei você gostaria de encontrar.